Olá, queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz a todos vós, amém? É bom podermos retornar aqui no dia de hoje, 17 de junho de 2020, ainda nesse tempo de distanciamento, embora saibamos que aos poucos estão se fazendo a flexibilização, mas em obediência aos nossos governantes, o governo do Estado já está flexibilizando aos poucos o isolamento social. Entretanto, o prefeito de Nova Iguaçu ainda não baixou nenhum decreto concernente a isto, por isso nós continuamos realizando as nossas lives, realizando nosso culto, gravando, mas esperamos que tão logo tudo vá se encaixando aos poucos, nós possamos retornar e estarmos juntos congregando. Nesse tempo continuamos orando ao Senhor, buscando a Ele. Somos igreja reunidos no templo, mas também em casa, em nosso trabalho, em nossos diversos afazeres. Somos igreja, somos a igreja do Senhor. Nessa noite eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, que se encontra lá em Abacuque, capítulo 1. Eu quero ler os primeiros 4 versos para a nossa reflexão nesta noite. Tá bom? Aí onde você está, abra a sua Bíblia e leia com seu cônjuge, com seus filhos, enfim, toda a família. Vamos cultuar o Senhor, vamos ouvir a sua voz, vamos buscá-lo mais e mais. Então, os irmãos, separe a sua Bíblia, abre Abacuque, antes, porém, vamos estar orando ao Senhor, falando com Ele, entregando a Ele as nossas vidas, esse dia, essa noite, tudo que Ele tem nos proporcionado, esse tempo, intercedendo por vidas, intercedendo pela nossa nação, intercedendo por esse tempo ainda de pandemia. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nos ajudar, e possa nos ajudar nesse tempo. Amém? Vamos falar com Deus. Querido Deus, bendito e amado Pai, seja, Senhor, louvado, exaltado e engrandecido o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, e agora à noite, aqui estamos para cultuá-lo, para buscar o Senhor e a sua face, para declarar o quanto somos totalmente dependentes do Senhor, o quanto precisamos de Ti, e, ó Deus, para estarmos, ó Deus, buscando o Senhor a sua face, pois temos precisão de Ti. Ó Deus, muito obrigado por esse momento. Que o Senhor continue conosco, abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, a Tua igreja PIB em Jardim da Posse. Abençoe as nossas crianças, os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos, os nossos anciãos. Senhor, seja com cada um, ó Pai. Continua a cuidar, continua a proteger, continua a nos livrar de todo o mal. Sigam aqueles nossos irmãos que estão, ó Deus, com as suas saúdes debilitadas, aqueles que têm pedido orações para que nós intercedamos por eles, que o Senhor possa contemplar cada uma dessas vidas, possa visitar, possa, Pai de amor, estar restaurando a sua saúde, confortando os enlutados, e, ó Deus, continue a tomar a nossa nação em Tuas mãos,
nesse período de pandemia e também pós-pandemia, a nossa situação socioeconômica. Enfim, Senhor, tenha misericórdia, Pai, dos desempregados, daqueles que estão passando por necessidades, por privações. Ó Deus, tenha compaixão, visite a cada um, Pai. Nós entregamos em Tuas mãos também os profissionais de saúde. Ó Deus, toma em Tuas mãos os médicos, os enfermeiros, os maqueiros. Toma em Tuas mãos, ó Pai, os profissionais de saúde. Toma os nossos governantes também. Senhor, que haja entendimento, que haja, ó Pai de amor, a Tua boa mão de poder e graça na vida dos nossos representantes, as autoridades constituídas, para que possam buscar meios, soluções em prol do progresso da nossa nação e de cada necessidade que estamos passando. Entregamos em Tuas mãos, entregamos esse tempo, Pai, entregamos o Teu povo, e agora que vamos meditar e refletir na Tua palavra, suplicamos a Tua bênção, a direção do Teu Santo Espírito para nos instruir e que possamos ser ricamente abençoados na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, abra aí a sua Bíblia em Abacuque capítulo 1 e vou ler dos versículos 1 a 4. Amém? Tem como tema na minha Bíblia a iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém? Eis aqui então, irmãos, o clamor do profeta Abacuque. E Abacuque, esse profeta, ele sentia-se perturbado acerca da imensa impiedade do povo de Judá, o reino do sul, que cada vez mais estavam se distanciando da lei de Deus, da lei de Moisés, dos ensinos dos profetas, e cada vez mais a nação estava se distanciando do Senhor, e isso estava intrigando o profeta. E o profeta Abacuque, ele era contemporâneo do profeta Jeremias, e enquanto o profeta Jeremias buscava o arrependimento do povo, enquanto o profeta Jeremias, com instância, pregava a submissão do povo à Babilônia, como Deus havia orientado, que eles teriam que ir para lá, não porque o Senhor quisesse, mas devido à desobediência do povo, e por mais que enviasse os profetas, madrugando e enviando para que se arrependessem, o povo continuava na dureza do seu coração, de modo que num certo momento Deus falou: Jeremias, não ora mais por este povo. Deus impediu Jeremias de orar por eles, porque o Senhor já tinha decretado a sentença desse povo, que eles teriam que ir para a Babilônia. Mas mesmo em meio a essa aparente derrota, Babilônia era o local que eles iriam para o cativeiro, mas mesmo ali Deus seria com o seu povo. E se eles não se submetessem a isso, o que os aguardava era peste, espada e fome. Enquanto então Jeremias pregava isso ao povo para que se arrependessem e ouvissem a voz de Deus e fossem para a Babilônia, pelo contrário,
Abacuque preocupava-se mais com a aparente relutância de Deus em julgar o seu povo. Aparentemente Deus estava retardando para trazer logo juízo ao seu povo. E é isso que Abacuque começa a indagar diante do Senhor. E eis então o clamor do profeta a Deus: até quando, Senhor? Até quando? O profeta está vendo destruição, violência e a desconsideração para com a lei do Senhor, para com a sua palavra. E ele pega o Senhor e clama ardentemente através de apelos para a intervenção divina. E o texto nos fala, versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão. Ou seja, o profeta, ele começa a clamar a Deus, questionar, porque Deus não intervém logo de imediato, sabendo que aquele povo estava tão longe dele, aquele povo estava envolvido em tamanha iniquidade. E não só isso, o profeta estava vendo aquela situação, a iniquidade, vendo a opressão do povo, a injustiça prevalecer. Ele então começa a clamar a Deus pela intervenção. E ele continua falando mais: pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. A iniquidade predominava, a maldade crescia assustadoramente, a injustiça estava prevalecendo, o perverso estava destruindo o justo, de modo então que o profeta começa a indagar, a questionar o Senhor: até quando, Senhor? Violência, maldade, destruição, injustiça. Eis o questionamento do profeta. E ao pensar nisso, irmãos, Abacuque, olhando então ao seu redor, vendo o pecado cada vez mais espalhado em todas as direções, ficou então perplexo, em face do Senhor não intervir, em tal situação. E ao pensar nisso, meus irmãos, nós podemos considerar também o tempo que estamos vivenciando. O tempo que parece também que Abacuque é o nosso contemporâneo, não só de Jeremias, mas também o nosso. Até quando, Senhor, nós vamos ver essa questão em nossa nação? Até quando essas questões do litígio, as questões da contenda, onde a população tem ficado um tanto quanto preocupada pela nossa liderança, na disputa de poder, nas disputas políticas, vendo a corrupção cada vez mais crescendo em nossa nação, num tempo que estamos fragilizados com a questão da pandemia, onde há muitas perdas, onde há muito sofrimento, onde há um momento de dor, de lágrimas, e pessoas perdendo seus entes queridos. Em meio a esse momento tão delicado, vimos predominar em nossa nação a corrupção. E eu estava passando a família nessa semana, aí, na segunda-feira, melhor falando, tinha que ir a Nova Iguaçu, e passei ali próximo ao Bombeiro na Posse, onde está se construindo ainda, não terminou, o hospital de campanha, que era para atender os doentes com a Covid-19. Estamos
em junho, em meados de junho, né, no meio do mês de junho, e a previsão é para, que acho que foi o final de março, início de abril, ou o mês de abril, mas até hoje ainda, muitas pessoas não foram atendidas, nenhuma pessoa foi atendida naquele local, porque ele não terminou esse hospital de campanha. O dinheiro foi liberado, mas até então nada foi feito. E por que não foi feito? Até quando, Senhor, a corrupção, a ganância? Até quando vamos estar vendo essa situação em nossa nação e ficamos impotentes? Até quando vamos ver, assim como o povo de Judá, o profeta está vendo iniquidade, a desconsideração para com a palavra de Deus, a lei do Senhor, e o Brasil, que é tido como um país cristão, mas na realidade é um país voltado para a idolatria. Até quando? O Brasil, que é o país da corrupção, parece que está entranhado ou já no DNA do brasileiro. Até quando o jeitinho brasileiro de ser, de sempre estar burlando as coisas? Até quando? Parece que o profeta Abacuque está vendo o nosso tempo. E o que nos deixa assim um pouco preocupado é que o Brasil é tido como um país cristão, mas na realidade, que cristianismo é esse? Onde cresce o número de pseudo-cristãos, mas a idolatria, a corrupção e o jeitinho brasileiro de ser continua cada vez mais crescendo. E nós, assim como o profeta Abacuque, contemplamos o crescimento disso. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Então, tomamos de igual modo a palavra do profeta. Até quando, Senhor? E aí, meus irmãos, nós não compreendemos muitas vezes, né, o agir de Deus. E, na realidade, quando o profeta olha ao redor do seu povo e vê tudo isso, tem sido também o nosso clamor, assim como foi do profeta. O clamor do povo de Deus em todo o tempo. Mas Deus, Ele sempre responde a oração. Mas Ele responde. E a forma que Ele responde é no seu tempo. No tempo determinado por Ele, na sua soberania. Eu creio que certamente Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Assim como ouviu o profeta, assim como o Senhor respondeu ao profeta, Deus também continua nos ouvindo. Deus continua ainda respondendo a oração, mas é no seu tempo e a sua maneira. Assim como o Senhor respondeu ao profeta, veremos posteriormente, o Senhor continua também a nos ouvir, e no seu tempo Ele há de responder a sua maneira, de acordo com a sua soberania. Mas o que é importante, por mais que nós façamos essas perguntas ao Senhor, até quando, Senhor? Mas Deus sabe o seu tempo, e que nós possamos confiar plenamente que nada passa despercebido do Senhor, mas ao seu tempo e à sua maneira Ele há de agir e há de trazer o julgamento, assim como foi com o povo de Judá, e há de fazer a sua vontade. A nossa missão é continuar clamando, colocando tudo diante do Senhor, porque Ele é fiel e há de fazer a sua vontade. Receba essa reflexão nessa noite, essa palavra, e que nós possamos sim clamar ao Senhor e às vezes até questionar aquilo que nós não compreendemos, mas que possamos crer que Deus está no controle de tudo. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E que você tenha uma boa noite e uma semana igualmente abençoada na graça e na misericórdia do Senhor. Amém? Graça e paz. Deus abençoe, meu irmão. Quero chamar
Quero te amar, quero amar sem distinção, em preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar Lado a lado com você, lado a lado com você, e na angústia verdadeiramente ser o E viver seu o perdão. irmão. e viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo do Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, que está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor. Você vai declarar junto com o seu irmão: quero andar lado a lado com você.